Cadê a frequência? Cadê a frequência? Cadê a presença? Tem um monte de presença todas aqui, ficou sem, aqueles Ah, é? sem. Estava sem o quê? Extraordinário. Essa é extraordinária? Extraordinário. Qual que é a outra? A outra é extraordinária que tá aqui, mas se cortei, né? Se passar o. Depois tem as da 11ª que não teve, a da 10ª extraordinária e a da 10ª. A Associação Solene também não teve de presença. Vou pegar tudo junto. O que é essa? Essa ata é da sessão passada. Quer assinar já? Pode assinar. São duas. Ordinária e extraordinária? Presença extraordinária. Hã? Diz o presença extraordinária também na sessão passada. Essa daqui da 11ª. A ata está pregada atrás. Isso aí é da Leandro? É só cópia, é só xerox, só. Hã? Só xerox. Esse aqui? É. Essa aí não é da... Não é da Leandro? Não é, essa aí é da... Audiência pública, né? Audiência pública.
Mas não é hoje, né? Não é hoje, né? Não, vai para as comissões, né? Falando o seguinte, que pode, porque o professor aí você faz uma prova de título, é uma coisa mais objetiva. Mais simples. Agora, como você vai contratar um pedreiro, um vitor, sem concurso, sem nada, qual é o objetivo, o critério que você vai usar para isso? Só que, por outro lado, até sair o concurso também está precisando de gente, e qual que está sendo a válvula de escape hoje? Está usando essa terceirizada, não tem que pensar bem, está usando essa terceirizada, que é mais escandaloso ainda. Porque eu penso que quando você terceiriza um serviço, ele não pode você pagar por dia de serviço, você tem que pagar pelo ato. Só que ficou muito amplo, né? Hã? O projeto é muito amplo. Muito amplo, né? Ele atinge demais, né? Compararam com o do Estado. O Estado pegou só a Secretaria da Educação. Né? Agora ele ampliou todo. Não, acho que tem que ir para as comissões fazer uma. Só que daí, para poder mesmo elaborar o teste seletivo, vamos dar uma celeridade nela rapidamente. Não, pode. Terça-feira que vem, se tiver tudo. Se vocês fizerem toda as emendas necessárias, o corte necessário, nós já fazemos. Terça-feira fazemos as duas. Ah, terça-feira tem da Silvana. Eu ia até pedir para os vereadores. Se nós fizermos uma sessão extraordinária na sexta-feira, agora? Ou na segunda. Ou na segunda? Terça então, terça tem a criançada. Veio hoje de novo? É segunda-feira agora. O quê? Não, é dia 22. Ô, doutor, nós podemos marcar terça-feira. Outra, preguiça de vir aqui na Câmara, não. Não, isso não tem nada. Não tem problema. Nós marcamos Os extraordinário. vereadores não, o problema é o trabalho de analisar o projeto. Esse é o tempo. Então nós mandamos, reunimos, podemos reunir essa semana já. Segunda-feira. Não, vamos reunir antes. Aí Sim. Já deixar pronto. As comissões, sim. As comissões já reunimos. Porque agora, quinta-feira. Amanhã, se for possível. Quinta-feira. Quarta-feira, hoje é terça. Se quiser reunir amanhã à tarde, posso, quinta, posso. Bem, boa noite a todos. 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de maio de 2018, às 20h20. Em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao segundo secretário verificar a presença dos vereadores, suas assinaturas no livro de presença e ata. Colocar a ata da 11ª sessão ordinária, da 11ª sessão extraordinária e primeira sessão solene em discussão. Nada a discutir sobre a ata, colocar em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Item 2, projeto de lei 15/2018. Fazer a leitura do projeto e sua justificativa. Projeto de lei número 15 de 2018. Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcionais interesse público nos órgãos da administração direta e autarquia do Poder Executivo, conforme especifica o prefeito municipal de Carlópolis, do Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcionais interesse público, os órgãos da administração pública do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, por meio de processo seletivo, simplificado nas condições, prazos e regime especial previsto na lei. Parágrafo 1º. A contratação a que se refere do caput deste artigo
dar-se-ão sob a forma do contrato de regime especial. Artigo 2º. Consideram-se como de excepcionais interesse público as contratações por tempo determinado que visem: primeiro, atender a situação da calamidade pública; segundo, combater surtos epidêmicos; terceiro, promover campanha de saúde pública que não seja de caráter contínuo, mas eventuais, sazonais, temporárias ou imprevisíveis, por fato alheio à vontade da administração pública. Quarto, atender a necessidades relacionadas com a infraestrutura e serviço público de apoio considerados, por fato alheio à vontade administrativa necessária ao plantio, colheita, armazenamento e distribuição de safra agrícolas. Quinto, atender ao suprimento de doentes e funcionários da escola na rede municipal de ensino. Sexto, atender ao suprimento de pessoas especializadas na área de saúde e segurança pública. Sétimo, realizar serviços emergenciais em rodovias, vias, estradas municipais, ruas e avenidas. Oitavo, atender às necessidades relacionadas ao segmento de pesquisa agropecuária, no que se relaciona ao trabalho de campo, entendendo-se por trabalho do campo, preparo do solo, capina, plantio, aplicação de defensivos e corretivos, tratos rurais, culturais, seleção, avaliação, cruzamento de plantas, teste de vigor, colheita de área agrícola, cruzamento, avaliação, nutrição, manejo, fertilidade, vacinação, inseminação, controle de doenças do rebanho animal. Inciso 1º. A contratação de professores e de pessoal será efetivadas exclusivamente para suprir a falta de docentes e servidores de carreira decorrente à aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, afastamento por capacitação e nos casos de licença legalmente concedidas. Inciso 2º. A contratação decorrente de vacância ou insuficiência de cargos, pelo prazo suficiente à criação ou ampliação de cargos, realização de respectivo concurso público e desde que inexistente concurso público em vigência para os respectivos cargos. Artigo 3º. As contratações para substituição de professores afastados ficam limitadas a 20% do total de cargos de docentes de carreira constante do quadro de lotação da instituição. Artigo 4º. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo, simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Estado, precedindo de concurso público. Inciso 1º. Os aprovados deverão apresentar por sua conta atestado de saúde, expedido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná, considerando apto para o exercício da função, objeto da contratação. Inciso 2º. A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública precedirá de processo seletivo.
Terceiro, o processo seletivo simplificado deverá atender a seguintes pressupostos mínimo de validade. Primeiro, ampla publicidade, inclusive de motivação da necessidade das contratações. Segundo, estabelecimentos de critérios objetivos de julgamento e avaliação, a serem estabelecidos no edital de convocação. Terceiro, inexistente de critérios para dificultar a recorribilidade das decisões da Comissão de Avaliação e Julgamento por parte dos candidatos, bem como pelo controle externo e social. Quarto, vinculação às regras do edital e a classificação final do certame. Artigo 4º. O processo seletivo simplificado terá suas características regulamentares adequadas às características e motivo das contratações, admitida sua natureza sumária apenas para os casos de emergência e urgência. Artigo 5º. As contratações serão feitas por tempo determinado, observando seu prazo de até 12 meses. Inciso 1º. Permanecendo a necessidade que gerou a contratação na forma da presente lei, os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser prorrogados por quantas vezes for necessário, desde que não ultrapasse o limite máximo de 2 anos. Artigo 2º. As prorrogações deverão ser formalizadas em termos aditivos ao contrato inicial e encaminhadas para autorização do Executivo, no prazo máximo de 30 dias, no termo final da vigência do contrato e plenamente demonstrado a necessidade da prorrogação de contratação no termos dessa lei. Artigo 6º. As contratações na forma da presente lei somente poderão ser feitas com estritas observâncias dos limites de gasto com o pessoal e mediante prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Artigo 1º. As contratações deverão ser solicitadas pelos secretários municipais através de ofício dirigido ao chefe do Executivo, contendo: primeiro, justificativa pormenorizadas sobre as necessidades da contratação. Segundo, caracterização de temporariedade do serviço a ser executado nos termos desta lei. Terceiro, peculiaridade relativa às funções a serem exercidas pelos contratados de forma desta lei. Como a carga horária semanal ou o número de horas, aulas, salário e ou contraprestação, local de prestação de serviço e possíveis necessidade de deslocamento da sede é necessário de pagamento de gratificação decorrente da natureza da atividade a ser desenvolvida. Quarto, a estimativa de custo da contratação, a origem e a disponibilidade dos recursos financeiros e orçamentários necessários a contratações. Quinto, pronunciamento da Secretaria da Fazenda por meio do Departamento Contábil e Financeiro, bem como da Secretaria do Planejamento. Sexto, quantidade de cargos vagos e quantidade que serão supridos. A Secretaria da Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos
emitirá informações técnicas sobre a função a ser desenvolvida, salário e ou contraprestação. B. A Secretaria da Fazenda emitirá informações sobre o impacto financeiro das solicitações, bem como sobre a disponibilidade financeira de recursos para a realização das contratações solicitadas em obediência às disposições constitucionais, orçamento e programação. Artigo 7º. É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores do Executivo e Legislativo Municipal. Inciso 1º. Incetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação para as funções de professor nas instituições de ensino e do quadro próprio do magistério. Artigo 2º. Sem prejuízo à nulidade do contrário, a infração ao disposto neste artigo importará a responsabilidade administrativa do secretário da pasta contratante e do contratado, inclusive em solidariedade quando a devolução dos valores pagos ao contratado, desde que apurada a ocorrência deste. Artigo 8º. A remuneração do pessoal contratado, nos termos da lei, será fixada. Primeiro, em importância não superior ao valor da remuneração inicial, constante dos planos de retribuições ou no quadro de cargos e salários do serviço público para servidores que desempenham funções semelhantes ou não existindo a semelhança às condições do mercado de trabalho. Artigo 9º. O pessoal contratado, nos termos desta lei, fica vinculado obrigatoriamente ao regime geral da Previdência Social, cujas contribuições deverão ser recolhidas durante a vigência da contratação. Artigo 10º. Aplica-se ao pessoal contratado, nos termos dessa lei, os seguintes direitos: afastamento decorrente de a. casamento até 5 dias, b. luto por falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão por 5 dias, c. licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da legislação previdenciária aplicável ao regime geral. D. Licença paternidade 5 dias. Segundo, repouso semanal remunerado. Terceiro, adicional noturno, forma da lei 1284 de 2016. Quarto, intervalo joranda. Artigo 11. Os deveres dos contratados na forma da presente lei estarão fixados na Lei 1284 de 2016. Artigo 12. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previsto na respectivo contrato edital de abertura do PSS. Parágrafo único. A inobservância do disposto nesse artigo importará em nulidade do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Artigo 13. Os contratados na forma desta lei sujeitam-se às seguintes penalidades. Primeiro, advertência aplicada verbalmente em caso de mera negligência. Segundo,
repreensão aplicada por escrito no caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres e reincidência em falta de que tenha resultado a pena de advertência. Terceiro, rescisão da contratação nos termos desta lei. Inciso 1º. O motivo da rescisão da contratação no termo desta lei, a ausência ao serviço por mais de 7 dias úteis consecutivos sem motivo justificado. Inciso 2º. E também motivo de rescisão da contratação nos termos desta lei, a nomeação ou designação do contratado, ainda que o título precário ou em substituição, para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança entre qualquer das esferas administrativas públicas. Inciso 3º. Em caso de afastamento constante na presente lei, os contratados deverão apresentar justificativa à Secretaria no seguinte prazo. Primeiro, para casamento, antecedências mínimas de 24 horas. Segundo, luto por falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão, até 72 horas. Após a ocorrência, devendo ser apresentado o documento que justificativa na data do retorno ao trabalho, sob pena de rescisão contratual. Terceiro, licença para tratamento de saúde, acidente de trabalho e licença paternidade, até 24 horas após a ocorrência. Artigo 14. O contratado, firmando de acordo com a lei, extinguir-se, assegurando-se o pagamento das verbas rescisórias, em especial 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas do termo constitucional. Primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, por iniciativa do contratado. Inciso 1º. A extinção do contrato nos casos do inciso 2º será comunicado com antecedência mínima de 30 dias. Inciso 2º. A extinção do contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente da conveniência administrativa, não importará em pagamento do restante ou de parte do contratado vincendo. Artigo 15º. Efetivada a contratação autorizada por esta lei, a Secretaria do Planejamento encaminhará a respectiva documentação ao Tribunal de Contas do Estado por fins de registro. Artigo 16º. Os professores e educadores serão contratados no termo desta lei por 30 horas semanais, sendo que desta jornada 1/3 será como horas atividades. Artigo 17º. A contratação no termo desta lei não confere direitos nem expectativa de direito à efetivação no serviço público estadual. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as disposições contrárias da Lei 12.84 de 2016. Carlópolis, 11 de maio de 2018. Prefeito Municipal Hiroshi Okubo. Justificativa. Excelentíssimos vereadores, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Paraná. Temos a honra de submeter a apreciação da Vossa Excelência e dignos pares para exame, discussão e votação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado
para atender a necessidades temporárias e excepcionais de interesse público, no órgão de administração direta e autárquica do Poder Executivo, conforme especifica. Considerando o inciso 9 da Constituição Federal, que prevê a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcionais de interesse público. Considerando a Lei Federal 8.745 de 1993, considerando as leis complementares estaduais 108 de maio de 2005 e as 177 de 18 de 7 de 2014, considerando que o processo seletivo simplificado é uma realidade em nossa região, em nosso estado, houve a necessidade também de ser introduzido em nosso município. O presente projeto tem a origem como o pedido do nobre secretário da Educação para que se fosse realizado em processo seletivo simplificado, vez que a nossa legislação consta com o teste seletivo simplificado, o que é impossível no momento. Não se sentindo confortável com a aplicação de um teste pelos próprios servidores do município, a nobre secretária solicitou que fosse alterada a lei para ampliação do processo seletivo. Para a aplicação de um teste seletivo, será necessária a contratação de uma empresa especializada, pois na prática do teste seletivo se equipará a um concurso com os mesmos procedimentos, prazos e que seriam inviáveis e não teria tempo hábil para a realização antes do período eleitoral da vedação. Levando-se em consideração o processo seletivo para o segundo semestre desse ano, e estamos em ano eleitoral, onde não se pode contratar após 7 de julho de 2018, cinge o presente projeto de uma atenção especial, pois poderão alunos da rede municipal ficar sem professores no próximo semestre, devido à vacância de cargos, licença e aposentadorias. O projeto também servirá para alguns cargos, tais como pedreiro, pintor, vigias, serventes escolares, merendeiras e monitores, contratando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência, contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e ilustres pares no trato dos assuntos de interesse público, aguardando a aprovação do projeto na forma proposta, renovando o protesto de elevada estima e consideração, requerendo para tanto a dispensa de prazos e pareceres e intertícios, inclusive com convocação de extraordinária em razão do período eleitoral da vedação que se aproxima. Carlópolis, 11 de maio de 2018. Prefeito Municipal Hiroshi Okubo. Após a leitura, colocar em discussão o projeto de lei 15 de 2018, que pede a dispensa de prazos e pareceres, bem como um pedido de dispensa de interstício. Está em discussão o projeto. Então, colocar a leitura, colocar em discussão e votação única o pedido de dispensa de prazos e pareceres, bem como o pedido de dispensa de interstício. Doutor, na verdade, assim, é um projeto bem extenso, que merece uma atenção bem especial. A gente sabe, a gente tem pedido concurso público. Todos nós sabemos que este ano é um ano eleitoral. Então, assim, bem, não foi feito o concurso, então a gente tem conhecimento da falta de professores, da dificuldade que vocês estão de trabalhar, mas assim, eu acho que a gente merece, tá? Um tempinho para estar aí debruçando em cima do projeto. Tem até alguns erros de português,
né, assim, algumas colocações, vamos dizer, não seria bem erro de português, mas algumas colocações. Então, eu acho que a gente pode correr com extraordinária, a gente não quer o atraso, mas eu acho que a gente merece aí uma semana, 10 dias, para a gente estar aí, ou na próxima terça-feira, até a próxima terça-feira, a gente está solucionando, mas a gente precisa, meu parecer, é que a gente tenha tempo para estudar. Está em discussão. Boa noite a todos, colega, presidente, que estão nos ouvindo. Realmente, essa contratação de professores, se pegar nos arquivos da Câmara, deve ter uns 3, no mínimo, uns 3 ofícios ao prefeito para acelerar o concurso. Desde o ano passado, sabia-se da defasagem de professores. Tivemos vários professores que se aposentaram. E é importante ter um bom quadro de professor, porque acontece uma licença, maternidade pode acontecer, a pessoa fica doente. Então tem que ter um quadro aí consistente para um serviço essencial. Eu, com experiência de 22 anos no Estado, eu confesso que eu não gosto do processo seletivo simplificado que o próprio Estado do Paraná faz, que é um processo onde ele dispensa qualquer tipo de prova de conhecimento. Ele é feito hoje no Estado a prova de título. Aquela pessoa que tem mais título, o que seria o título? Diplomas, graduação para o cargo. Vou dar um exemplo meu, que seria, se eu fosse fazer um teste no Paraná hoje, primeira exigência, eu tenho que ser formado em matemática. Mas se além de ser formado em matemática, eu tenho uma pós, ou 2, ou 3, sou formado em uma outra faculdade, se eu tiver mestrado, doutorado, se eu já tiver tempo de experiência comprovado na educação, tempo de serviço prestado do Estado, tudo isso vai gerando um ponto. Ele é muito transparente em edital, ele cria um ranking, e não há, assim, uma impessoalidade, né? Então, que escolha a pessoa, ele tem um critério bem definido. Só que o que ocorre hoje? Infelizmente, a nossa educação no Brasil, nem sempre um diploma, ela chancela o conhecimento. Então, eu gosto que sempre de criar um teste, que ele é classificatório e eliminatório, só para ter um parâmetro mínimo. Mas na situação que hoje se encontra a necessidade de professores, e pelo prazo curto, eu entendo o posicionamento da nossa secretária, fica difícil. E ao mesmo tempo lamento, porque já foi alertado isso antes, e o prefeito, executivo, enfim, não tomou as devidas providências. Então, conversei aqui com a Selma, conversei com o vereador Baiano. Então, o projeto que está vindo, ele não pede só para o cargo de professores, ele é amplo, mas eu deixo desde já a minha garantia do meu voto, sou amplamente favorável a resolver esse problema da educação. Só que o projeto chega assim, de ontem para hoje, eu também não gosto de resolver da noite para o dia. Mas já fizemos uma conversa prévia, ainda essa semana, vamos marcar as nossas reuniões das comissões para discutir o parecer, ver com o nosso jurídico, o parecer jurídico, e se for preciso, terça-feira nós vamos ter um evento especial aqui na Câmara, já podemos ir marcar até segunda-feira uma reunião extraordinária, e para a próxima semana, com certeza, eu, outro vereador, nós vamos pedir a dispensa do prazo, porque existe uma questão chamada parecer e o interstício. Então ela vai para as comissões, a comissão tem 10 dias, então passava a semana, podia passar, nós podemos demorar um mês, que é o prazo regimentar. Mas vamos fazer um trabalho aí, que eu combino com os colegas, então, ainda essa semana, fazer o nosso parecer, de repente nós vamos analisar, está tudo perfeito, vai ser aprovado na íntegra. Se tivermos que fazer emenda, façamos essa semana, e na segunda-feira aprovamos as nossas emendas, e fazemos primeira, segunda, terceira votação, para que até o prazo da próxima sessão, a parte, principalmente a parte pedagógica, seja atendida. Então, a gente não é dono da palavra absoluta, mas já em conversa com os outros colegas, então esse é o meu entendimento para esse projeto. Está em discussão. Dispensa de prazo, pareceres? Nada a discutir? Vamos colocar em votação a dispensa de prazo de pareceres, bem como pedido de dispensa de interstício.
Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Encaminhar as comissões de Justiça, Redação e Legislação, Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos a leitura dos expedientes. Correios. Ofício número 76/2018. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Avenida Anésio Fernandes Machado, 345, Caixa Postal 71, Bela Vista, CEP 86.420, Carlópolis, Paraná. Assunto: Agência do Correio Municipal, Agência do Correio Comunitário no Distrito da Nova Brasília do Itararé. Referência: processo número 53-107-00-7659/2018-01. Senhor Presidente, primeiro, em cumprimento à determinação estabelecida pela Portaria número 6.206, de 13 de novembro de 2015, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, relativa à meta para universalização dos serviços postais básicos, encaminhamos para conhecimento desta Câmara cópia do ofício 56/2018, Gerati/SE Paraná, o qual foi enviado à Prefeitura Municipal de Carlópolis, visando a criação da AGC na Nova Brasília do Itararé. Segundo, o Tribunal de Contas da União, TCU, por intermédio do acordo número 558/2005, primeira Câmara, publicado no Diário Oficial da União em 20/5/2005, estabeleceu que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos está impossibilitada juridicamente de firmar convênio com empreendedores privados sem a realização de prévios processos licitatórios, razão pela qual requer o apoio das municipalidades para possibilitar a disponibilização dos serviços postais básicos à população. Terceiro, dentro deste complexo de Superintendência Estadual da Operação do Paraná, comunica-se que encaminhou proposta à Prefeitura Municipal de Carlópolis para o engajamento nesse importante projeto social, mediante o estabelecimento da parceria entre essas municipalidades e o Correio, para a instalação da Agência de Correio Comunitário na localidade da Nova Brasília do Itararé, tendo em vista o interesse mútuo em disponibilizar àquela população os serviços postais básicos, valorizando assim a cidadania dos moradores. Quarto, informamos que o valor do repasse à Prefeitura é de R$ 1.420,29 por AGC, em operação pelo custeio da unidade. Contamos com o apoio dessa Câmara Municipal nesse projeto e permanecemos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimento acerca do assunto pelo telefone 41 3310 3856 ou pelo e-mail
prgrt@correios.com.br. Respeitosamente, Paulo César Kremer dos Santos, Superintendente Estadual da Operação do Paraná. Ofício número 55 de 2018. Ilustre Senhor, Carlópolis, 30 de abril de 2018. Ilustres Senhores, cumprimentando cordialmente em atenção ao ofício número 55 de 2018, emitido no dia 10 de abril de 2018, tendo em vista o requerimento do vereador Humberto Benedito Domingues, aprovado por unanimidade por esta Casa de Lei, venho, através desta, agradecer a todos os vereadores pelo reconhecimento do trabalho prestado por esta unidade de saúde. Gesto como este serve de incentivo para todos os profissionais que fazem parte da equipe do Ponto Socorro e Atendimento Municipal e trabalham diariamente buscando ofertar aos pacientes um bom atendimento dentro das nossas condições. Sendo o que apresenta, para o momento, subscrevo-me como voto de elevada estima e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Respeitosamente, Ellen Juliana de Lima, diretor do Departamento do Ponto de Atendimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. Amarildo José Bezerra, brasileiro, agricultor, RG 15 258 787 SSPSP, CPF 044 378 778 61, residente a domicílio neste município, vem ante Vossa Excelência, após a aprovação do plenário desta Casa de Lei, requerer em nome do Conselho Municipal da Agricultura e dos camaradas do Peixe Carlópolis, que esta Câmara interceda junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, a fim de que seja designado em regime de urgência para a Emater de Carlópolis um engenheiro agrônomo, um engenheiro de pesca, tendo em vista que os servidores da Emater Carlópolis está desprovido de servidores, já que os efetivos foram aposentados. O grupo Camarada do Peixe em Carlópolis conta hoje com aproximadamente 25 produtores ativos em tanque escavado, 6 projetos de tanque-rede em atividades, 2 projetos de tanque-rede aguardando liberação para entrar em atividades. Daí a necessidade de um profissional, engenheiro de pesca, para acompanhar e dar assistência ao produtor através da Emater, contando com a consideração dos vereadores em apoio ao futuro agrícola do nosso município. Atenciosamente, Carlópolis, 11 de maio de 2018, Amarildo Bezerra, conselheiro municipal. Presidente, posso fazer uma parte só desse último ofício? Esse ofício o Amarildo encontrou comigo na rua, ele pediu um apoio da Câmara, porque o Ayrton da Emater parece estar aposentando, ou já aposentou, né? E a Emater, ele é uma pessoa que dava bastante assistência, ela está desprovida de técnico. Então ele pediu que a Câmara mandasse para usar nossa força. Eu até sugeri a ele também que nós vamos encaminhar esse ofício ao Executivo para que também o Executivo vá junto a Curitiba. O prefeito nosso está sempre em Curitiba, tem um bom relacionamento político lá, e pedir um reforço mesmo de assistência técnica da Emater, que a nossa mola propulsora é a economia agrícola. Então, só reforçando, que é um pedido que o Amarildo fez para mim, daí foi feito por escrito. Viu, vereador, eu faço parte do conselho, inclusive você também é suplente, mas já foi pedido, então só reiterar
Inclusive já tem uma prévia, foi conversado com o chefe da Emater da região. Como diz, não é certeza, mas já está praticamente, como diz, o Estado não está contratando, mas está praticamente certo que iria contratar até julho e a partir de agosto, setembro já estaria trabalhando. Um de pesca e um agrônomo, um engenheiro de cada. Só que todos nós sabemos que o Estado está complicado. Mas vale né, reiterar o pedido, inclusive já foi pedido, o prefeito também já está brigando com isso. Então é importante que reitere o pedido para... Então, reiterar o pedido e pedir ao Executivo que posicione, né, o nosso munícipe que pediu por escrito, já tá para tranquilizar mais os envolvidos. Então, cara, obrigado. Copel Distribuição. Solicitação de alteração em nome de Logradouro para a Câmara de Vereadores de Carópolis. Aos cuidados do senhor Dr. José Mery Mansur. Londrina, 14 de maio de 2018. Prezado senhor prefeito, conforme o contrato, fomos orientados a solicitar o registro do requerimento para exclusão do nome de ruas que são prolongamentos de outra já existente. A fatura da energia é usada como documento de comprovação de endereço para cadastro em lojas, financiamentos e também em ambiente jurídico. Com isso, a Copel segue as exigências estabelecidas por órgãos do governo federal para cumprir padrões e regulamentos que visam, entre outras, a harmonia na criação dos nomes de logradouros públicos, facilitando o acesso, identificações e localizações, evitando transtornos aos moradores. São vários casos de reclamações dos consumidores por faturas com lançamento de valores errados, oriundo das leituras em logradouros duplicados, também caso de reclamações na ouvidoria para ressarcimento desses valores. Abaixo tem algumas das questões destas exigências regulatórias. Não haverá no município nomes em duplicata. São vedados nomes de personalidades vivas. São vedados nomes de personalidades que retiveram trabalho escravo ou infantil. Terão preferência nomes de significação cívica e cultural e os evocativos locais. Os nomes das vias do mesmo loteamento serão de preferência correlatos ou seriados, pela significação ou pela forma. As vias fisicamente unas e contínuas manterão o mesmo nome, inclusive em seu prolongamento, salvo mudanças consideráveis à direção, transposição da linha férrea ou características. As vias conservam seu nome, mesmo que atravessem ou contornem praças. Encontramos problemas no cadastro da área central. No prolongamento da rua Laurino Franco de Godoy, foi incluído o nome Januário Francisco Faz. No prolongamento da rua Calil Keder, foi incluído o nome de Marcos Rodrigues do Amaral. No prolongamento da rua Ataliba Leonel, foi incluído o nome Dr. Paulo e Silva. No prolongamento da rua Quaresmeia Roxa, foi incluído o nome Silvio José Banique. Em alguns casos, existem moradores com dois nomes do lado oposto no mesmo poste. Outro caso é a rua
Laudelino Sales de Azevedo. Esta via sofre interrupção pelo Hospital São José e, portanto, são ruas diferentes com o mesmo nome. Sendo o que apresenta para o momento, antecipamos nosso agradecimento e subscrevemos atenciosamente José Cladionor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis. Fernando Vieira Martins, brasileiro, divorciado, autônomo, portador da cédula de identidade RG número 2354617/5 e do SIC MF número 009604518-38, residente a domicílio na rua Projetada 1019 em Carlópolis, Paraná, vem pelo presente oferecer denúncia contra o vereador Edenilson Bernardino da Silva em razão dos seguintes fatos. Primeiro, o denunciado é vereador com assento nesta Casa Legislativa e também foi candidato à reeleição nas últimas eleições, tendo sido efetivamente reeleito. Segundo, ocorre, senhor presidente, que para ser reeleito, o denunciado utilizou-se de práticas ilícitas, tais como abuso de poder político, abuso do poder econômico, fraude e corrupção, as quais estão comprovadas pelo vídeo que estão arquivados nesta Casa Legislativa, e também pela consideração recebida pelos denunciados que acompanha a presente peça, cujo vídeo resultaram-nos ajuizamento de uma ação de impugnação do mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral e na ação civil pública. Número 116-63-2018, 816-0063, da qual é ator do Ministério Público do Paraná. Terceiro, com efeito nos meses de agosto e setembro do ano de 2016, portanto, em duas oportunidades distintas, o denunciado procurou pelos senhores Ricardo Pires e Silvio Pires, dirigente e representante da empresa Pires Limpeza Urbana Limitada, empresa que presta serviço à limpeza pública para o município de Carlópolis e que faz como integrante da bancada de apoio atual prefeito. Portanto, como vereador da situação e ao mesmo tempo como candidato à reeleição, para os fins de exigir do mesmo uma contribuição para a sua campanha à reeleição, cuja contribuição os senhores Ricardo e Silvio Pires não poderiam negar, já que o contratado ou prestadores de serviço para a Prefeitura Municipal, Prefeitura de Carlópolis. Quarto, importante ressaltar que, segundo os senhores Ricardo e Silvio Pires, o denunciado já havia exigido em outras oportunidades uma contribuição dos mesmos por conta do contratado, que este mantém como prefeitura, sendo que, na época, por temor de uma rescisão do contrato ou de atraso proposital do pagamento mensal, a que a prefeitura está obrigada. A família Pires prestava a contribuição exigida pelo denunciado. Cansados, revoltados e indignados com essa situação, Ricardo e Silvio Pires decidiram registrar as duas últimas visitas do denunciado, conforme se constata do exame dos dois vídeos que instruem a presente denúncia, nos quais
é possível verificar e constatar a veracidade dos fatos afirmado na presente peça. Inclusive, é possível ver e ouvir o vereador Edenilson recebendo o dinheiro, além de ser possível ver e ouvir o vereador Edenilson afirmando também que estaria comprando votos e que um dos meios para a compra de voto seria através de carteira de habilitação que estariam sendo disponibilizadas ao denunciado por Nenê do Detran, da autoescola do Nenê. Sexto, esses fatos são objeto da ação de impugnação do mandato eletivo e da ação civil pública referido. No entanto, tais fatos também configuram de forma clara a quebra de decoro parlamentar, que deve ser observado pelo denunciado, nos termos do inciso 3º do artigo 7º, no decreto da lei número 201 de 67, 201/67, e do regimento interno dessa egrégia Casa de Lei. Razão por que se oferece a presente denúncia, requerendo que seu recebimento e processamento na forma da lei e do regimento interno da Câmara Municipal, para o fim de, afinal, ser cassado o mandato do vereador Edenilson Bernardino da Silva. Em razão do exposto, e apresente para oferecer denúncia contra o vereador Edenilson Bernardino da Silva, requerendo a hora denunciante que a presente denúncia seja lida na primeira sessão após o seu protocolo e que seja o plenário consultado sobre o seu recebimento e o caso recebido seja constituída uma comissão processante através do sorteio de 3 vereadores dentre os desimpedidos, os quais deverão eleger desde logo o presidente, o relator da comissão, prosseguindo-se nos termos da lei e do regimento interno desta Casa de Lei, o que, afinal, seja cassado o mandato do vereador Edenilson Bernardino da Silva. Pede deferimento, Carlópolis, 14 de maio de 2018, Fernando Vieira Martins. Foi recebida essa denúncia e vamos colocar, após sua leitura, consultar a Câmara sobre o seu recebimento. Está em discussão a denúncia do eleitor. Nada. Presidente, eu acho louvável aí o direito do cidadão oferecer denúncia, mas essa denúncia ela já está no meio judicial, inclusive o vereador encontra-se afastado para que o julgamento a investigação não seja prejudicada. Nós temos aqui em Carlópolis o Dr. Lucas, vereador, promotor bastante atuante, bastante severo contra o crime, contra a economia pública. E, então é uma denúncia que já vem desde o ano anterior, do mandato anterior dele, e ela encontra-se com respaldo na justiça. Então já tem um processo, um inquérito. Eu não acredito que uma CPI nossa iria acrescentar mais fatos, porque a justiça já tem os fatos, já está bastante avançado, e o julgamento final sempre cai na justiça, que ela pode ser recorrida por ambos os lados. Então eu penso que a justiça já está tratando desse assunto. Está em discussão. Eu concordo com o colega aqui que já está na justiça, já, né, ele pede até o afastamento aí, mas já está afastado, né, o vereador Edenilson, e eu também acho que a gente deve aguardar que a justiça, né, seja feita, e essa é a minha posição também. Pois não? Da palavra do vereador, que ele disse, eu concordo com ele, porque já está em andamento, então não seria necessário, assim, porque
Até, eu acho que, em partes, eu não tive nem conhecimento bem na época, fiquei sabendo aquela vez, e eu acho que a Justiça, se a Justiça está trabalhando em cima disso, e o fato da gente fazer a votação seria mesmo. Então, eu concordo. Como disse o nosso colega, as provas já estão, né, na mão da Justiça, então eu acho que... Só uma parte, senhor presidente. Pois não? Acho que os 9 vereadores estão enganados. Primeiro que nós vamos estar pagando 2 vereadores. Eu acho já um absurdo, né? E vocês estão aqui, nós vereadores estamos aqui para resolver os problemas da Câmara. É fácil passar o problema. O eleitoral já fez a sua parte, o promotor nós temos que fazer a nossa. Infelizmente nós não estamos aqui só para ficar vendo o projetinho. E nós temos que tomar providência não só contra esse cidadão, esse vereador, como qualquer um de nós. Mas eu acho assim, sabe, vereador Damin, que se a juíza, ela achou assim por bem afastá-lo, sem prejuízo do salário, como a gente não, nesse momento, não vai ser nomeado outro vereador? Com certo? Certeza vai ser então, nomeado. eu acho que sabe, isso não me faz mudar, não, a juíza só minha posição. A juíza só não tirou o salário porque é a lei. Né? Tem que manter o salário. Agora, quem tem que resolver isso, independente de cada um vota como... Não, senhor. Né? Não, senhor. Eu acho que está aqui as pessoas presentes. A Câmara serve para quê? Eu acho que vocês estão enganados sobre o funcionamento da Câmara. Eu acho que tudo bem, cada um vota como quer, mas eu continuo tranquila na minha posição. Cada um tem a sua posição, né? Com certeza. E a população também acho que tem que ver como vota, quando vota para os vereadores, porque a gente realmente tem que fazer o nosso trabalho, né? Cada um tem a sua opinião, né? Nada mais discutir, colocar em votação. Quem for a favor da denúncia, permaneça sentado. Se for contra, se levante. Rejeitado a denúncia. Prefeito Municipal Hiroshi Okubo convida a todos para no dia 17/5, quinta-feira, às 9 horas, recepcionar a governadora do estado, Cida Borghetti, em Jacarezinho, quando ela assinará convênios para a região, inclusive para Carlópolis. Contamos com a presença dos vereadores. Haverá um ônibus que sairá por volta das 7h30. Quem for de ônibus, falar com a Sandra na prefeitura. Avenida Getúlio Vargas, 968, CAT, Conjunto Amadores de Teatro, Jacarezinho. Vai ter almoço? Leitura. Palavra livre. Concedo a palavra livre aos senhores vereadores para que façam uso dela na tribuna. Nada. Então vamos. Fica empatado. Boa noite, presidente, vereador, vereadora, povo presente e que acompanha por internet. Já pedi umas 5 vezes e vou repetir para que vá ao executivo que o povo pede para a gente, como o vereador Damin falou. O povo cobra a gente, então a gente tem que cobrar o prefeito. Agora, se não faz, fazer o quê? Sobre os braços da luz da rua, do bairro do CTG,
Tem pessoas que estuda à noite, tem pessoa que faz faculdade ali, e chega tarde, e enfrenta aquele escuridão. Bairro Fogaça e bairro Maquito. Venho pedindo umas 4 ou 5 vezes, já pedi sobre isso. E todas as vezes que eu vou lá, fala que está num pacote. Esse pacote, sabe o que é? Mais pertinho de eleição, para pedir o voto. Em vez de conquistar o voto da pessoa e fazer antes, deixa para fazer na época da política. Então, vou fazer mais esse pedido. Reiterar esse pedido, né? Porque quantas vezes já ao Executivo, e dê uma posição sobre isso aí. Se é verdade que está no pacote, ou não está, ou está só na tapeação. Então, vamos fazer esse pedido aí ao Executivo aí. Só uma parte, vereador. Ali na rua, né, que agora ela tem outro nome, que era a antiga Rua Paraná ali, os moradores ali, eles pediram autorização para comprar os braços e as lâmpadas. Né, Damin? Para comprar. Eles não queriam nem que fosse que a prefeitura. Eles fizeram o calçamento, eles queriam comprar. Até hoje, eu estou aguardando a autorização do prefeito para eles comprarem, para a Copel colocar. Isso não veio, porque vai resolver, está no pacote, está no pacote. Isso também está no pacote. Tá? Autorização para os moradores comprarem. Só para autorizar, né? Só autorização. Mesmo assim, ainda não sai. Colocar em discussão o pedido do vereador Gerson. Nós discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permanecer sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado, Gerson. E também sobre uma resposta, e mandar outro ofício, sobre a possibilidade da rede de esgoto daquele bairro do Maquito, que veio pessoas lá de cima e pôs até no telão lá, né, que tinha possibilidade de fazer em elevação a rede de esgoto lá. Porque lá tem uma nascente. E as fossas lá enchem. E os moradores já estão desesperados com isso aí. Eles estão preocupados com isso aí. Porque eles não querem que prejudique essa água. Então, eles cobram a gente, para que a gente cobra o Executivo. Para que dê uma posição sobre isso aí. Se tem a possibilidade de acontecer isso ou não. Porque acho que o município teria que tomar uma providência, sim. Uma caixa coletora lá, dá um jeito. Para que não chegue a contaminar essa água, né? Está em discussão o pedido do vereador Gerson. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado, Gerson. Só isso, presidente. Obrigado. Palavra livre. Boa noite a todos, mais uma vez. Dá licença um pouquinho, vereador, passar a presidência ao Gerson. Pensei que o doutor ia fazer o uso da palavra. Eu gostaria que fosse encaminhado ao Executivo. Assim, a gente está vendo aí, né, nas mídias o pedido de socorro devido à falta de chuva, gente. Tem um caminhão-pipa que o dia que ele quer, que ele resolve, eu não sei dizer quem que decide isso, ele passa fazendo uma belezinha e passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né, molhando as ruas. Gente, nós temos aqui na estrada do bairro dos Diogos a creche. Na estrada a gente não pode fazer nada, né, devido à grossura que está a poeira lá, os acidentes que têm acontecido, e a gente não consegue acudir. Mas aqui nos bairros, né, vamos dizer assim, dentro da cidade, ali na Rua da Creche, gente, as crianças estão ficando muito doentes. Então, assim, se tem o caminhão, se pode ser feito, vamos fazer todo dia.
umas 3, 4 vezes por dia para resolver. É muita poeira, gente. Então, assim, pelas crianças, sabe, pela necessidade mesmo. Segundo o jornal, me parece que no final de semana vem chuva, né? Um pouquinho, pelo menos. Então, era esse o pedido que eu tenho, presidente. Selma, só fazer uma parte da sua fala, eu acho que a prefeitura, ela não tem caminhão-pipa, sabe se tem, não? O caminhão, então, ela deve ter licitação e paga serviço a terceiro. Eu penso até que seria interessante o prefeito contratar um tanque, não precisa ser um caminhão zero, usar algum caminhão aí que já está meia boca. Eu indo para Nova Brasília, eu vejo os agricultores ali perto do baiano, ali da casa dele, com carretas, com trator, carreta tanque, agora na própria estrada, porque está prejudicando o café. Então, devido a... Não é culpa do prefeito atual que pegou a cidade com N ruas empoeiradas, mas por mais boa vontade, por mais que o prefeito corre, que já está em Curitiba correndo de novo atrás de recurso, isso não se faz da noite para o dia. Então, eu penso que a prefeitura, até como sugestão, adquiriu um caminhão, porque quem faz o serviço tem que ganhar o dinheiro também, para ajudar e dar conta nesse trabalho aí. Devolvo a presidência. Fazer uma parte. Eu conversei com o Silvinho, e ele falou que faz parte da licitação aguar a rua principal do centro. Então, ele estava aguando aqui para fazer a vez de aguar, de fazer a aguação da rua da principal. Então, ele tirava de lá e passava para cá. Está na licitação. O que está faltando aí, então, é uma seriedade de estar fazendo todos os dias, ou algumas vezes necessárias, para apagar um pouquinho, gente, porque, olha, é difícil mesmo. Ali a escola, ali é complicado. Os moradores, né, infelizmente, não tem, mas a escola ali tem ali também a rua de baixo, nossa, ali também, mas se puder acudir isso daí, eu agradeço. Tá. Está em discussão o pedido da vereadora Selma. Foi discutido? Vou colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado, Selma. Denilson? 2 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, nossos munícipes, equipe técnica da Câmara. Acho que até por coincidência, nosso secretário hoje leu aqui um ofício dos Correios sobre a possibilidade de instalação de uma agência postal no distrito da Nova Brasília, onde, infelizmente, o governo federal, mais uma vez, transfere todas as obrigações para o município. Então, para ser realizada a abertura dessa agência, ele quer que o município providencie o local, providencie o funcionário, a mobília e extintores. E repassa um valor simbólico para a prefeitura. Bom, até legal, acho que mesmo assim, ainda seria interessante abrir a agência. Mas o motivo que eu venho à tribuna falar hoje sobre Correio, eu fui comunicado por munícipe que Carlópolis está na lista de encerramento da agência dos Correios. A única agência, então cidades aí com 15 mil habitantes, é público, é notório na imprensa, que a gestão atual, que era vice, que veio uma sequência aí de anos PT, PMDB no poder, destruir os fundos do Correio, desvalorizar os funcionários, criar um dos maiores rombos da empresa, e querem jogar a conta para a população. Uma cidade não é abrir na Nova Brasília, não. A proposta é fechar a agência de Carlópolis. Então eu queria que encaminhasse um pedido ao nosso prefeito. Sempre daí, o nosso prefeito tem bastante força política junto aos deputados, para que entre em contato com o responsável pelo Correio, da mesma maneira que foi conseguido impedir o fechamento do Fórum Eleitoral, que ia causar transtorno à população. O fechamento do Correio, o transtorno é muito maior. Então, queria pôr em votação. Vou colocar em discussão o pedido do vereador Adenilson. Fechamento do Correio, do Baú da Felicidade, Banco do Brasil.
Quem mais, professor? Nada, discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada. Bom, aqui acabei de ver nos grupos, o prefeito fez uma notícia boa, que existe uma promessa também do governo, mas o governo ultimamente é muita promessa e pouca realização, né? Chega a época de eleição, talvez as promessas cantam, mas a possibilidade de agora sair o nosso fórum de Carlópolis. Então, eu vejo que o prefeito está sempre em Curitiba, está viajando, quando converso com ele está correndo, está com boa intenção, só que o que ocorre? Nós precisamos viver o dia a dia no nosso município. Nós precisamos tocar a nossa gestão. Tenho conversado com ele pessoalmente, entendo, ele fala que é só apagar incêndio, entendo a dificuldade, quer dizer, imagino, porque entender é só quem passa por isso, mas imagino que é muito difícil o trabalho dele. Mas nós precisamos fazer os nossos planejamentos do município. Caso contrário, nós não vamos ser legislativo, o prefeito não vai ser gestor, nós vamos ser bombeiros. Um exemplo é que hoje um projeto importante, né, chegou aqui numa demasiada pressa, mais uma vez, tenho certeza que essa Casa de Leis vai atender esse pedido mais com estudo. E ontem, vereador Damin estava junto também, o Alcione é uma pessoa que ajuda muito Carlópolis, ele traz novas ideias, e ele nos trouxe uma lei, uma cópia de uma lei de Santo Antônio da Platina, para nós adaptarmos, que é uma lei que trata da inovação tecnológica. Hoje, o que vai gerar diferença no futuro da humanidade é a aplicação de tecnologia. E se nós não tivermos um fundo de investimento, nós não tivermos a lei de inovação tecnológica, Carlópolis pode ficar para trás em muitos assuntos. Ontem ele passou para nós que o IAPAR está pensando em abrir uma unidade de pesquisa em fruticultura. Nós temos que ter uma lei, nós temos que estar adequado para que Carlópolis não fique para trás. Então ele passou uma lei para nós, e eu quero fazer agora aqui um convite aos colegas vereadores, muitos assuntos que o município precisa evoluir, fazer algumas reformas de leis, e elas não estão acontecendo. Quando acontece é estanque, é de última hora e de uma maneira atropelada. E eu não vejo isso como um plano de governo de médio e longo prazo. Eu entendo, já falei, de toda a dificuldade. Então eu queria fazer um convite aqui aos vereadores, à comunidade, aos secretários da pasta, para que, se possível, nós façamos reuniões de trabalho. Então vamos pegar, é uma lei curta, essa aqui, 12, 13 páginas, de nós marcarmos as comissões, e as pessoas envolvidas, no caso, a comunidade, fazer parte. Façamos o anteprojeto, entregamos para o prefeito, porque muitas leis a Câmara não tem o poder final de aprovar, que ela tem que ser iniciativa do prefeito, mas para nós começarmos a pensar em Carlópolis no médio e no longo prazo, e não só apagar o incêndio da manhã. Era isso, presidente. Só isso? Colocar em votação? Eu acredito que não é nem votação, né? Só mesmo uma sugestão, e para a gente abrir o nosso espírito, enfim, que o vereador mostrar, né, o que tem. E só finalizando, presidente, com relação à denúncia que veio hoje, queira eu que nesse ano que nós vamos passar, nenhum colega, e até a minha pessoa, tenha desvio de conduta. Porque, infelizmente, no meio público, às vezes há um desvio de conduta e ele tem que ser apurado, sim. Então eu votei contra a abertura, porque no momento que o suposto desvio de conduta aconteceu, já houve uma CPI nesta casa. Eu não sei se o que está hoje com a justiça, isso eu não sei, é fruto dessa CPI ou é paralelo. Então fazer uma nova denúncia de algo que já está tramitando. Mas se surgir algo novo na população, seja de qualquer ente público, secretário, executivo ou colega, infelizmente, ainda que seja com dor no coração, é a nossa obrigação investigar, e é difícil. Mas quem ocupa cargo público tem que passar por isso, nós temos que o fazer, sim. Viu, nobre vereador? Deixa eu só deixar você claro, então, para começar, essa denúncia foi no mandato passado.
no mandato que nós estamos elegendo hoje. E só parou porque acabou. Teria que ter continuado, montado uma nova, nenhum vereador se interessou em fazer. Entendeu? Então, vocês não estão vendo diferença nenhuma do Temer e do que está acontecendo aqui hoje. Você mesmo elogiou a Leandra, que votou do Temer, e você está fazendo justamente o contrário. Né? Vocês fizeram, né? Agora, cada um é cada um, né? Então, você nem está sabendo o que é, veja bem, e você votou contra uma investigação que você acabou de falar que nem está sabendo, Denilson. Não, a investigação é o seguinte, é público, é notório, eu respeito bastante a sua opinião, não, sim, mas, inclusive, está afastado, já está o recurso. Sendo condenado na justiça, a pena capital perde o mandato e se torna inelegível por 8 anos. Bom, deveria se tornar, porque a nossa presidente foi cassada por um congresso e hoje ela pode ser candidata de novo. Sim, por isso que eu estou dizendo. Então, o que acontece? O cidadão pode voltar, ganhar mandato de segurança, vai ficar indo e voltando. E ela foi cassada pelo Congresso Nacional. Pelo Congresso. Então, mas o caso nosso... E esse caso nosso, ele está na Justiça, já em estágio bastante avançado. Em duas instâncias. Foi condenado em 2 instâncias. Então, foi sobre isso que eu estava... É a minha opinião, que já está na Justiça. Passa a presidência, o Gerson, fazer uso da palavra. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Fazendo algumas considerações sobre o que o professor Adenilson falou, de uma união de pessoas da cidade para trabalhar em favor da cidade. Eu concordo plenamente, é o que nós tentamos fazer todas as terças-feiras. Que nós estamos aqui procurando, pedindo, sugerindo, tentando fazer de Carlópolis uma cidade melhor. Mas fazendo uma retrospectiva de pouco tempo, nós tivemos um projeto para aprovação de vendas dos lotes de Carlópolis. Todos os lotes que Carlópolis tem em calção nos loteamentos de Carlópolis. Aí eu me pergunto, no dia 31 de dezembro, a Câmara devolveu ao prefeito R$403 mil. Eu acho que é um valor considerável. Foi aprovado a emenda do vereador Denilson da medida impositiva, que parece que também não tem conhecimento nenhum de que está sendo aplicado na saúde. Agora vem um projeto que, quando eu li hoje de manhã desses cargos, eu estranhei. E quando chegou no final, que ele atribuiu a sugestão da secretária municipal de educação, eu achei mais estranho ainda. E vou colocar a minha opinião, que se ele colocasse só o pedido da vereadora, da secretária de educação, seria o ideal para a gente avaliar e votar até hoje. Mas só que vem inúmeros cargos que a gente fica meio sem aonde, como é que se diz, tem uma base legal para ser aprovado. Porque nós estamos violando a Constituição, vai ser aberta uma porta, vai ser aprovado de acordo com a vontade do Executivo. Então, eu acho que, desde a hora que eu vi, eu acho que tem que haver uma discussão. Os senhores vereadores das comissões têm que tratar com muito carinho e ver se vai chegar a um consenso comum para que Carlópolis seja beneficiado. Né? Essa é a parte. É um comentário. É um comentário. Ô, vereador, com relação à verba que foi destinada, por exemplo, para educação, estou em contato aqui com o pessoal, já estão providenciando a tomada de preço para que sejam comprados os televisores. Eu acho que aí também nós, vereadores, em vários projetos, é uma coisa nova, nós também não sabemos direito. Então, junto aos secretários de cada pasta que foi destinado, junto ao prefeito, porque esses valores eles têm que ser cumpridos no exercício, sob pena de improbidade administrativa. Então, nós temos que ir acompanhando. Inclusive, que o vereador Gerson falou hoje, parte do dinheiro foi aprovado aqui para a iluminação.
Então, de repente, com certeza que o prefeito não, o dinheiro é do povo mesmo, mas o prefeito que é o gestor eleito para isso, legítimo, ele vai aportar mais recursos, porque fazer uma licitação para comprar 20 mil reais de material ou para comprar 200 mil, o trabalho é o mesmo. Então, nessa parte aí, talvez ele queira dar uma maior eficiência. Então, nós reunirmos e irmos atrás, por exemplo, no esporte, acho que nós temos perto de 70 mil reais aportado, e nós não temos assim um objetivo conciso. Então, é isso, essas reuniões, doutor, para nós trabalharmos, e no sentido de ajudar a administração, ajudar o prefeito, ajudar a cidade, junto com cada secretário, para poder dar o andamento. Vereador, nós estamos aprovando. Aí, nesse projeto dos cargos, quando veio aquele projeto do TID, que ele retirou, Joaquim Távora publicou, na mesma época, um projeto dando os cargos e as suas comissões. Quer dizer, teria que ser objetivo. Eu preciso tal cargos, tantos professores, tantos varredores de rua, tantos pedreiros. Dá objetividade e dá o valor do que vai ser pago. Quer dizer, isso aí fica vago. Capina, agrotóxico, quer dizer, uma enormidade de coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então é isso que eu acho que tem que ser bem analisado. Eu estou entendendo a posição do presidente. Tá sim, está funcionando. Porque nós aprovamos também aquela vez sobre as secretarias, né? Para deixar aprovado. E ele falou que não tinha índice e não ia se contratar no momento. E de repente encheu todas. Aí surgiu o índice. E como a gente vem cobrando sobre o concurso, e disse que não tinha índice para fazer. E de repente agora surge essa possibilidade de encher de pessoas, numa contratação sem concurso, sem nada. Então tem que pensar, tem que rever bem certinho para ver, para aprovar, sim. Outra coisa, eu gostaria que mandar um ofício ao prefeito, cumprimentar o prefeito Hiroshi Kubo pela sua oratória, que é esplêndido a maneira dele se comunicar com as pessoas em grupo que ele esteve no dia da deputada Leandre. Queria dar os parabéns a ele. E agora, mais um detalhe. Eu acho, vereadores, que a gente tem que trabalhar por Carlópolis. E a gente não deve ser só visitado quando nós somos úteis ao Executivo. Nós temos que ser executado, tem que ser conduzido a nós aqui, porque cada um tem uma profissão independente do Executivo, no seu dia a dia, que muitas vezes a gente não tem a informação necessária. Eu acho que nós teríamos que ter, pelo menos mensal, uma reunião com os secretários, com o prefeito, e que houvesse a repercussão lá fora com a população. Porque nós estamos conversando coisas que lá fora nós só ouvimos críticas. Então é uma coisa que a gente tem que ser colocado em claro. Eu não sou contra ninguém, mas sou a favor do povo. E eu acho que tem que trabalhar de uma maneira assim. Não, eu vou fazer assim porque eu quero assim. Não, não é assim. Tem que ser feito assim porque o povo precisa de segurança, precisa de educação, precisa de saúde. Então nós temos que fazer isso. Quer dizer, vamos comprar o hospital. Agora quer vender todos os lotes do município para pagar uma parcela do hospital. Eu sei que é difícil vender, como foi comentado. Mas concordo que ele vai ter que levantar fundos para pagar as parcelas do hospital. Tudo bem. Agora eu gostaria de mandar um ofício ao seu Júlio, que trabalha com as estradas, que ele não coloque os 100 metros de estrada que ele cascalha no WhatsApp. Como é que se diz? Na mídia. Na mídia. Porque a subida do torneio foi Bucarubi, faz 2 anos, fizeram meia estrada e o resto está abandonado. Quer dizer, só passa um carro. Então ele teria que voltar lá fazer. E o seu Júlio também teria que ir lá, com o seu Guilherme, terminar aquele calçamento no bairro Santa Maria, que está uma bagunça. Deixaram pedra amontoada na estrada lá,
não consigo usar a minha propriedade, que está sob o domínio do prefeito, né? E dos seus assessores. Eu acho que o Júlio poderia fazer uma solução disso aí. E eu quero que coloque em voto de discussão. Vamos pôr em discussão e votação o pedido do presidente. Está em discussão. Nada a discutir. Pôr em votação. Quem for a favor permanece sentado. Quem for contra se levante. Aprovado. Doutor José, só uma parte da fala sua, da nossa conversa com o Hiroshi. Quando eu fiz um ofício aqui, foi aprovado por todos os vereadores para que nós façamos essa reunião. E a vereadora Selma fez um pedido exclusivo, específico para isso. E é importante mesmo vir, trazer os secretários, a reunião ao vivo, na plateia, que as pessoas vá, se puder vir gente por WhatsApp. Política pública, democracia é com o povo. É feito às abertas mesmo. Talvez a minha opinião não é a melhor, a gente é convencido por outro, no outro, mas nesse embate de ideias, nós vamos chegar ao que é melhor para a cidade. Não o que é melhor no meu ponto de vista. O que é melhor para a cidade. Qual é a votação? Eu gostaria também de mandar outro ofício, pode ser o Júlio mesmo, que a solicitação do pessoal do Ribeirão do Meio e da Maria Bina também, que estão sem estradas, né? Que são reclamações que chegam a gente e que a gente vê que não está sendo feito o trabalho tal, liga para a prefeitura, não encontra quem é responsável pelo setor. Então é isso que eu acho que a gente tem uma correspondência, tem que ter uma correspondência, né? Eu quero que coloque votação também, mandar a Maria Bina, o bairro Maria Bina e o bairro Ribeirão do Meio. Vamos pôr em discussão o pedido do doutor? Nada a discutir? Só uma parte, doutor José. Eu tenho alguma coisa, eu tenho acompanhado das estradas, que foi combinado que vai fazer todo esse lado de cá primeiro, para não ficar a máquina andando para lá e para cá. Vai fazer a cachoeira, os jogos, que a cachoeira, por exemplo, que até hoje não foi feito, os jogos, dá uma repassada, e depois vai passar para o lado da Graciana e vai fazer tudo. Inclusive, hoje conversei com o Arnes, até ele falou que está cansado, já faz 20 anos que não passa lá. Daí até falou assim, tá bom, se não fazer, eu vou fazer lá para você. Né? Tá brabo, que só ele, mais de 600 mil reais por ano que ele tira de gado e coisa, né? Então ele ficou, até eu ia conversar com o Júlio também, quando terminar aqui vai passar para lá, já vai acertar a pedreira do Zé Mauro lá. Então só para deixar o senhor a parte. Eu queria também mandar um pedido ao DR que fizesse a estrada da Nova Brasília. A semana passada eles tiveram a competência trabalhista de descer o trator esteira ali na entrada da Nova Brasília, aqui, saindo do asfalto, taparam um buraco, voltaram o caminhão, a máquina para o caminhão e foram embora. Eles não continuaram a estrada, só taparam uma erosão no meio da estrada. Quer dizer, eu acho um absurdo uma coisa dessa. Quer dizer, mas então eu estou fazendo crítica? Não é crítica, eu acho que é isso que está sendo cobrado de nós. Nós estamos toda hora, eu estou sendo cobrado no meu consultório. Quer dizer, então eu acho que a gente tem que... Eu não gosto de falar, porque vão dizer, não é contra, não sei o quê. Não é esse o problema. Ninguém é contra ninguém, eu sou a favor, como já disse, a gente tem que melhorar isso aí. Só que da maneira que está, professor Denilson, está difícil. Está difícil. Vereador, eu quero acreditar, vi também, aquilo que eu falo, que o prefeito nosso ele está correndo atrás, só que o que tem errado a gente fala também. Já tem a notícia também que o DR, pela dificuldade de maquinário, que até emprestou maquinário nosso, a incapacidade técnica, então ele vai terminar aí a passos lentos, que começou, e vai ser feito através de licitação terceirizada, uma readequação completa da nossa estrada. Espero que não seja mais uma promessa eleitoral. Isso foi bem lembrado. Esse é um período eleitoral que ainda se consegue recursos para o município, né? E promessas. Passando a eleição desse ano, eu acho que nós vamos entrar naquele ostracismo que não vamos ter verbas nem emendas parlamentares. Tomara que eu esteja errado.
Mas sempre aconteceu isso, né? E o professor Denilson, muito gosto do seu ânimo, mas a gente tem que ver resultado, né? Nós vamos continuar trabalhando aí. E o que eu gostaria de saber é o seguinte: todos nós pagamos imposto de renda, né? Fora os impostos. Quer dizer, e a gente não vê nada de retribuição. Quer dizer, nós estamos só para pagar impostos. Não tem retribuição nenhuma. Eu não tenho nenhuma retribuição. A minha família não tem nenhuma retribuição. Ao contrário, todos são enxotados de Carlópolis. Sei que não é local para falar, mas é a realidade. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que tentar fazer alguma coisa por Carlópolis. Obrigado, desculpe dar. Vamos pôr em discussão os dois pedidos do presidente. Nada a discutir. Pôr em votação. Quem for a favor permanece sentado, quem for contra se levante. Aprovado. Devolvo a presidência. Está encerrada a sessão. Em nome de Deus, concede encerrada. Eu vou dar a palavra livre a Cidinha, quer fazer uso da palavra. Pode fazer uso da tribuna.